Eu Tudo posso bem. passar a palavra agora, então, para o Celso Haddad, né, que é o secretário municipal da Empresa Pública de Transporte de Maricá, né? Nós tínhamos colocado errado, que era o secretário de Transporte, mas ele não é, ele é o secretário da Empresa Pública de Transporte. Celso, a palavra está contigo, desculpa tomar todo esse tempo. Nada, boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite que é feito aqui pelo setorial para falar de transporte, né, de tarifa zero. E eu recordo, Lúcia, quando que a gente fez, né, a reunião passada, não sei quantos meses, né, da primeira para agora já se passaram. Então, assim, eu acho que muita coisa mudou para a própria EPT, para a gente, para Maricá, né? A questão do tarifa zero é uma realidade que, agravada um pouco para a questão da pandemia, eu acho que o sistema de transporte no país todo, eu acho que entrou em colapso, né? Se já estava ruim com esses 2 anos aí de pandemia, se agravou mais. Obviamente não se agravou por causa da pandemia, né? Se agravou talvez pelo desleixo, pelo descaso das pessoas, às vezes, que, né, tomam conta, os entes gestores da administração. E eu realmente não me recordo do mês que eu participei da reunião para dizer qual foi o grau de evolução, né, dos dados que eu tenho. Mas eu vou passar para vocês aqui o que cercou 2021, né, e o que cerca esses meses agora de 2022, né? Então, obviamente, a questão do tarifa zero aqui do transporte em Maricá, ele tem uma associação muito grande, obviamente, de quanto se gasta e quanto literalmente se carrega, né? Se leva o quantitativo aí diário, mensal e anual de pessoas ou deslocamentos, né? Assim como queiram chamar, né? E assim, o ano 2021 foi muito proveitoso e até muito desafiador para a EPT, né? Que desde março de 2021, quando a EPT único exclusivamente faz o transporte público de passageiros na cidade de Maricá, ela dá saltos e aí a gente espera muito da população o que vai acontecer, porque esses dados, esse quantitativo de pessoas, ele vai crescendo de forma avassaladora, né? E, obviamente, a EPT, como, né, a EPT somente é uma operadora, uma empresa de ônibus pública em Maricá, né? Ela não tem o poder de regular, ela não tem o poder de fiscalizar o trânsito, nem fiscalizar o transporte, ela mente é uma empresa pública de transporte. E aí a gente, durante o ano de 2021, a gente se deu com um crescente, né, quantitativo de passageiros, aonde a gente teve que, obviamente, caminhar com esse crescimento, caminhar com áreas onde não eram atendidas, caminhar com quantitativos de pessoas dentro dos coletivos. Obviamente, a gente teve que fortalecer o sistema de ouvidoria da empresa para que a gente soubesse, né, qual era o afã, qual era o desejo, qual era a necessidade das pessoas, dos munícipes da cidade, das pessoas que visitavam a cidade, né? Então, assim, só para dar um parâmetro para vocês, em média, em 2021, a gente tinha diariamente um quantitativo de 60 a 65 mil deslocamentos, né, por dia.
Então, a gente tinha aí, em média, quase 2 milhões, né, de deslocamentos ao mês. Isso ainda em meses ainda de pandemia, né? Ainda meses ainda regiões até do Rio e até do país com ainda um agravamento, e aí, graças a Deus, durante o ano de 2021, com a vacina, né? A vacina venceu, e aí isso foi regredindo aos poucos, até uma questão atualizada hoje, o Rio de Janeiro, na semana passada, não, na segunda-feira, se não me engano, o governador do estado botou para os municípios, foi sexta-feira, me desculpa, para os municípios legislarem para saber se o uso da máscara seria facultativo ou não mais obrigatório. E hoje, em Maricá, acabei há meia hora atrás, o prefeito, seguindo, né, outros prefeitos da própria cidade do Rio e alguns de interior e regiões litorâneas, acabou desobrigando em ambientes públicos e privados, mas recomendou que, por enquanto, nos ônibus se usasse. É uma recomendação, obviamente não é obrigatoriedade, e a gente, por enquanto, ainda vai manter, mas vai avaliar cada dia, saber seguir essa recomendação ou não. E aí a gente, nesse ano de 2021, com esse quantitativo médio de 65 mil, né, deslocamentos de pessoas por dia, no mensal de 2 milhões, a gente se via obrigado realmente a melhorar o serviço, porque, obviamente, algumas linhas eram de maior necessidade, com a expectativa que as escolas, a partir de fevereiro, já voltassem, né, a receber os seus alunos. Maricá também, nós não tivemos aqui um grande Natal, um grande Ano Novo, mas, obviamente, é uma região litorânea, uma região de praças, né? A cidade vem se desenvolvendo muito, então, obviamente, as pessoas, né, no afã ainda de ir para a rua, né, porque ainda estavam em suas casas, mantendo um certo isolamento. Então, a cidade recebeu muita gente de fora também, né? Então, a gente teve que planejar esse ano de 2021 e, obviamente, o início de 2022 para um quantitativo maior, né? E isso é o que vem acontecendo em Maricá nesses meses aí de janeiro e fevereiro, né? Fevereiro aqui também não teve, né, o Carnaval no Rio de Janeiro, em Maricá também não, mas obviamente o Carnaval, né, o feriado de Carnaval foi um mês de muito sol aqui no Rio de Janeiro, Maricá, e obviamente as pessoas se deslocaram muito para a nossa cidade. E já em janeiro e fevereiro, né, períodos até mesmo de férias escolares, até na forma híbrida e tudo, o quantitativo cresceu muito. Então, assim, só deixar um paralelo para o ano de 2021 agora, para esses 2 meses de 2022, eu tinha um quantitativo de 80, 90 ônibus, foi crescendo aos poucos, óbvio, nesse ano de 2021. Não sei se na última reunião eu trouxe esses dados para vocês, né? Não sei se eu acho que nessa região demorou uns 6 meses para acontecer, agora não sei, Lúcia, depois você me confirma melhor. Mas só para trazer um dado atual para vocês, hoje, né, 9 de março, a gente está com um quantitativo de em torno de 180, 190 mil habitantes na cidade de Maricá. A gente tem hoje, transitando em toda a cidade, repito que a EPT é a única municipal que faz as linhas do município integralmente, 100%. Né? Existe uma linha, outra intermunicipal, mas municipal é integralmente a EPT, a empresa pública que opera. Então, hoje a gente tem um quantitativo de 115 ônibus rodando na cidade de Maricá. Tá? Como a Lúcia falou, e vocês talvez tenham conhecimento, a gente aqui tem uma forma híbrida também. A gente tem ônibus da nossa frota, onde quem dirige os ônibus são os nossos motoristas, servidores
efetivos estatutários de um concurso de 2015. Nós temos os nossos servidores, né, da administração como um todo, e a gente tem contratos com 2 empresas privadas na forma de locação do serviço, né, onde a parametrização, né, é feita pelo quilômetro rodado. Vou citar essa informação para vocês, não sei se todos estavam na reunião passada, mas o quilômetro rodado é o que é o parametrizador, né, dessa contratação, dessa prestação de serviço, onde a empresa presta o serviço do que a EPT determina, aonde ela vai prestar o serviço, aonde os horários que ela vai fazer. Eu tenho equipes diárias fiscalizando o serviço dessas 2 empresas, sob nossa determinação, sobre o nosso monitoramento. Eu tenho uma equipe da EPT que monitora e fiscaliza esses contratos, né? Obviamente, isso é alvo de Tribunal de Contas, até de Ministério Público. Então, essa fiscalização já é feita há mais de 2 anos, né? O primeiro contrato meu foi um contrato emergencial que foi feito em novembro de 2019, e a partir de maio de 2020 são contratos foram feitos através de um processo licitatório, né? Foi, obviamente, averiguado pelo Tribunal da Corte, e o Ministério Público caminha muito da questão fiscalizadora aqui no município. Até o presente momento, nós não temos nenhum problema quanto à execução, quanto à fiscalização, né? E isso é muito bem monitorado por esses órgãos de controle. E, então, hoje a gente tem esse quantitativo de 115 ônibus na nossa cidade, a maioria, 80% mais ou menos, de ônibus contratados e 20% a 25% de ônibus da frota. E isso é um entendimento muito, muito determinado pelo prefeito Fabiano Horta da nossa cidade. Ele quer, né, o governo em si, como um todo, né, não é só o prefeito, é todo o governo municipal e a própria frente, obviamente, do partido que comanda aqui a cidade, da gente ser sempre uma empresa fortalecida, em torno de 20% a 30% da empresa que sejam ônibus próprios, que sejam motoristas próprios, para a gente, entre aspas, nunca ficar na mão, né, de contratos com empresas privadas, mesmo a gente fiscalizando e tendo a gerência, a gestão dessa operação, né? Então, a EPT sempre terá ônibus, motorista, pessoal que, né, no caso de uma inexecução de um contrato, seja empresa, né, a gente vai obviamente efetuar o serviço ou fazer qualquer medida emergencial para que aquilo, né, não caia numa prestação de serviços inócua para a população. Então, a gente tem esses quantitativos rodando na cidade hoje, como um todo. Nós temos hoje 36 linhas em nosso município, né? A gente tem hoje uma satisfação que beira aos 100% de atendimento nas linhas. Obviamente, existem as reclamações de conduta de motorista, reclamação, às vezes, de um horário de pico, de superlotação, né? A questão do tarifa zero ainda é uma coisa que permanentemente tem que ser estudada, porque quando a gente dá o direito de ir e vir amplo às pessoas, né, a gente permite que aquela pessoa ela possa entrar no ônibus e fazer a devida mobilidade, os devidos deslocamentos, quantas vezes ela quiser, né? Então, se eu quero levar meu filho à escola de manhã, eu posso ir e voltar para minha casa, eu posso, na hora do almoço, almoçar em algum outro local, eu posso, à tarde, ir para a praia e retornar, eu posso, à noite, pegar o meu filho e voltar, pegar a minha esposa, né, mulher, o marido no trabalho, eu posso, à noite, ir para uma praça, eu posso fazer quantos deslocamentos eu quiser, né? Então, obviamente, isso em determinadas linhas, em determinados horários, né, tem a sua maneira de ser estudada, tem o seu agravamento, né? O horário de 5, 6, 6 e meia na rodoviária de Maricá,
Se a gente não tivesse um quantitativo de ônibus, seria um pandemônio. Porque você imagina, às vezes, todo mundo quer sair na mesma hora, todo mundo quer pegar o ônibus naquela hora, né? Então, a gente permanentemente tem que ter estudos de quantitativo de ônibus, de ônibus reserva, de ônibus expresso até, para que a gente faça esse deslocamento, essa mobilidade da melhor forma possível, onde a pessoa possa chegar no seu local de destino da uma maneira mais segura, rápida e segura possível, né? E com qualidade. Né? Então, a gente permanentemente ainda tem que estudar o meu planejamento, o meu operacional, né? As pessoas que estão na rua, permanentemente, a gente se vê, né, com desafios para a gente sanear isso. Né? Mas esse trabalho é diário. Né? A gente não pode fugir disso. E o quantitativo de ônibus traz isso, porque permanentemente a gente, às vezes, tem que acrescer ou fazer, né, horários diferenciados, é óbvio, né? À noite, o quantitativo de ônibus à noite ou de um certo intervalo, obviamente, não é o mesmo de um horário de pico, né? Isso também, a gente executa isso até para a questão da economia, né, da administração pública, né? Então, o nosso quantitativo, só para atualizar vocês, eu falei do quantitativo anterior, 2021, e do quantitativo de ônibus, a gente está em fevereiro, e aí passando para vocês atualizado já esses 8 dias de março, né? A gente sempre tem uma avaliação do dia anterior. A gente já está passando de 100 mil deslocamentos por dia. Tá? Numa média, a gente está chegando aí a 90 mil diários. Né? Isso estou dando uma média. Ontem e hoje é quarta-feira. Celso, quando tu coloca deslocamento, é número de viagens? Não. É como se fosse passagem na roleta. Que aqui os ônibus... Então é número de passageiros transportados. Número de passageiros transportados. É porque eu falo do deslocamento, Lúcia, porque, por exemplo, você pode fazer 3 deslocamentos ao dia. Uhum. Você não poderia, talvez, contar como 3 pessoas diferentes, mas são 3 deslocamentos, 3, né? Uhum. 3 pessoas que passaram pela roleta. E a roleta... em torno de 90 mil, uma média de 90 mil passageiros diários, por dia. A média. Eu estou te falando Por dia. Por dia. Se você pegar o mês de fevereiro, foram 2,5 milhões no mês de fevereiro. Tá? Em março, agora, eu já estou com números que passam dos 100 mil. Só que, como o final de semana é um pouco abaixo, né? Então, a gente pode botar uma média aí, nesses 9 dias, uma média, por enquanto, nesses 8 dias, uma média de 90 mil passageiros, deslocamentos. Tá, isso nesse inicial de março, porque depois eu vou fazer uma pergunta. Em fevereiro foi 2 milhões e quanto? 2,5 milhões. Está ótimo, obrigada. 2,5 milhões. Então, nesses 8 dias de março, a gente tem essa média aí de pelo menos 90 mil deslocamentos por dia. Né? Esses dias de semana, esses 3 dias de semana já se passou de 107 mil. Né? Então, assim, é óbvio que o trabalho é diário, porque você nunca vai manter um parâmetro de, sei lá, 6 meses, quando foi a nossa última reunião, onde eu tinha 90 e poucos ônibus, com 60, 70 mil em média, para a realidade que é o município hoje. Porque, obviamente, o município cresceu, a cidade está sendo mais vista, a questão imobiliária da cidade está crescendo muito. Maricá tem preços de locação que beiram uma associação ao Rio de Janeiro em locais da Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Maricá tem projetos do Porto de Jaconé, do resort na região de Itaipuaçu, e vindo para Maricá, numa região... tem projetos da água, que é um problema na região litorânea do Rio de Janeiro, da água já chegando na cidade. Né? Então, assim, são evoluções também com relação ao turismo, que cresceu muito na cidade.
Então, a cidade, de anos para cá, desde 2009, governada pelo PT, então a cidade evoluiu de uma maneira muito rápida e até muito ordenada, né? Só que, obviamente, com todo o crescimento, né, isso respinga também nessa questão do transporte, a questão da própria educação, na questão da saúde, né? O Hospital Che Guevara aqui também é um marco da cidade, muito importante na época do Covid. O prefeito Fabiano Horta, ele está inserindo esse hospital também nas demandas diárias da população, né? Ainda tem que fazer alguns ajustes. Então, isso eu estou falando para a questão da mobilidade para a cidade, está crescendo muito. E é um esforço, um desafio diário da EPT fazer com que ainda, né, esse transporte, essa questão de mobilidade, seja vista de forma eficiente. Então, só que o crescimento te perfaz alguns desafios, algumas demandas que a gente tem que ainda diariamente pensar, executar e planejar para que o transporte ele não decaia, nosso serviço não decaia. Porque, assim, só para trazer o paralelo, Maricá, no seu processo licitatório, nós determinamos que os ônibus fossem de uma idade nova. A gente tem de 2 a 3 anos os ônibus. Os ônibus são todos com ar-condicionado. Os ônibus têm Wi-Fi. Os ônibus de uma linha agora, do último contrato que eu fiz com uma outra empresa, a empresa já comprou um ônibus novo, onde ele tem carregador de celular. Tudo bem, isso às vezes é uma coisa a mais, sim, mas é uma melhoria que você, também da tecnologia, que você traz para o cidadão, aonde daqui a pouco ele quer ver que todos os ônibus estejam aquela tecnologia, né? Porque é o avançar do mundo, é avançar até da própria globalização que existe. Então, a pessoa sempre pede mais, porque antes o ônibus de 2020, ele novo, com ar-condicionado, já estava ótimo. O ano de 2021 já veio. Aí o ano de 2022 talvez ele tenha um carregador. Não é uma obrigação, mas isso também, obviamente, não é o que a gente busca. A gente busca um ônibus de qualidade, eficiente, em horários, que ele não esteja lotado e que ele leve com maior segurança o nosso município. Mas é óbvio que isso traz um senso de responsabilidade a todos, também com o sentido da mobilidade, né? Maricá também, não sei se eu expliquei da vez passada, tem o serviço das bicicletas compartilhadas, né? Que ajuda também na mobilidade, que também faz um elo de integração, interligação das linhas dos ônibus, e Maricá é muito forte também nessa questão, é uma cidade também de interior que está desenvolvendo muito, mas também que liga, que as pessoas também preferem, às vezes, até andar de bicicleta, se movimentar para o centro, para um local de trabalho, na bicicleta e não no ônibus, né? Até para a questão de sustentabilidade também, né? De própria saúde, né? Só que, assim, essa demanda que eu trago para vocês de quantitativo de ônibus, da questão da quantidade de passageiros, é um desafio diário. É um desafio diário e aonde eu fiz uma visita agora, no mês passado, para Caucaia, no Ceará, onde é uma cidade de quase 400 mil habitantes, onde implementou também, desde setembro de 2021, o Tarifa Zero. Né? Obviamente, eu conversei com o secretário de Patrimônio e Transporte de lá, fui na empresa também privada, que também faz o serviço lá. Obviamente, não vou dizer que estão engatinhando, mas ainda é uma coisa que vai evoluir muito lá. É uma cidade quase o dobro de habitantes de Maricá, né? Mas ainda está aprimorando esse serviço. A coisa boa, e eu até brinquei quando da minha visita, eu falei, poxa, hoje vocês, entre aspas, roubaram o posto de Maricá, porque antigamente Maricá era a única cidade com mais de 100 mil habitantes que tinha o Tarifa Zero integralmente. Hoje, Caucaia não é integralmente, mas lançou, né, o Tarifa Zero, e em vários
várias linhas, né, da cidade de Caucaia. As pessoas podem andar de graça. Eles têm ainda um quantitativo ainda menor, mesmo sendo o dobro de Maricá, um quantitativo menor de ônibus. Caucaia é uma cidade muito extensa territorialmente, então faz grandes deslocamentos, até maiores do que Maricá. Eu pude passar um pouco da experiência de Maricá lá para o secretário e outras pessoas que me atenderam. Então, assim, é muito assim, gratificante e saber que várias cidades menores ou até maiores que Maricá estão começando a estudar isso. E aí, seja de que forma, eu falo muito propriamente que não sei se foi o Valente ou outra pessoa que na hora citou antes da nossa reunião, dessa questão do subsídio, como vai fazer, como as prefeituras ou outras localidades vão inserir o tarifa zero, seja por um imposto próprio, seja subsídio, seja orçamento que vem da prefeitura, seja que forma for. Mas eu acho que assim, eu acho que o transporte do país ele está muito ultrapassado. Está caótico. Eu vivo no Rio, eu trabalho em Maricá, mas vivo no Rio de Janeiro, em torno de 60, 70 quilômetros do Rio. Eu moro a 85 quilômetros do Rio de Janeiro, na área de Jacarepaguá, perto da Barra da Tijuca. E assim, eu estou sendo felicitado porque do lado do meu condomínio, da minha casa, tem uma garagem do BRT do Rio de Janeiro. E eu posso ver como está sucateado o serviço do BRT do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, o Eduardo Paz, prefeito do Rio, estava tentando, ele encampou a questão do BRT totalmente na prefeitura, estava prevendo várias ações, compras de 600 ônibus, se eu não me engano, do BRT, e assim, é o caos quem precisa do transporte do BRT na cidade do Rio de Janeiro. E é uma coisa que, se fosse bem projetada, atende muitos de milhares de pessoas no Rio de Janeiro que precisam desse serviço. Então, eu estou falando um pouco da experiência, porque eu vejo os ônibus rodando, eu saio de madrugada, às vezes, de casa, volto bem tarde, como vou voltar hoje, depois da nossa reunião, e eu sei o que o morador da cidade do Rio de Janeiro passa no BRT, que é muito usado, que é muito importante para centenas de milhares de pessoas que moram e trabalham no Rio de Janeiro. Então, assim, obviamente, eu nem estou olhando o chat, já tem algumas perguntas, eu acho que são algumas perguntas direcionadas a mim, e, obviamente, abro para os participantes todos tirarem várias dúvidas. Tentei passar um pouco dessa evolução de 2021, do mês que a gente fez a reunião, para cá, nessa questão do quantitativo de passageiros, do quantitativo das linhas, do quantitativo de deslocamentos e de ônibus que a gente tem aqui na cidade de Maricá. Mas, assim, ainda é um desafio manter esse grau talvez, de efetividade do transporte aqui de Maricá, porque eu ainda tenho muitos gargalos. A Tarifa Zero ainda tem muitos gargalos da questão que hoje o Maricá pensa. Obviamente, existem tarifas zeros de formas diversas em todo o país, tanto na questão se ele pode ser, se esse direito de ir e vir, se esse tarifa zero é só para o munícipe ou para o pessoal de fora, se existe uma tarifa social, se como ele não pago, mas revertido, se é uma questão integral da prefeitura, se é um imposto próprio, se é revertido para o rotativo, e aí aquilo ali reverteria para a empresa que ministra ou para a autarquia, se ele, como eu quero fazer aqui também, se a gente vai permitir também, não em cobrança de tarifa, mas que a gente possa ter valores para dentro da autarquia para ajudar nessa questão desse orçamento anual, para que a gente fique menos, com o passar dos anos,
menos dependente desse orçamento da prefeitura, né, para que não olhem para a EPT como um projeto, que eu acho que não é projeto Tarifa Zero. Isso eu falo para todo esse tempo que eu estou na EPT, eu estou na EPT desde dezembro de 2018. Né? A EPT não é um projeto de Tarifa Zero. Tarifa Zero é um direito social do munícipe, da cidade que o governo implantou na cidade de Maricá, e que, independente de que governo que entre, ele não pode ser alterado. Eu acho que a mensagem maior é essa, e por isso que eu não gosto de falar que é projeto Tarifa Zero. Isso é um direito social. A cidade de Maricá contempla, não, tem o dever de cumprir com um direito, né, emanado lá no artigo 6º da Emenda Constitucional de 2015, que é o direito social, que é o direito de ir e vir, assim como saúde e educação. E isso nunca pode mudar. A forma que vai ser que a prefeitura, que as prefeituras, que qualquer outro governo que chegue em Maricá e talvez qualquer outra cidade do estado e do país tem que visualizar o seguinte, que isso é um direito e esse direito tem que ser, isso é um dever, isso é um dever do Estado que tem que ser dado o direito a todo e qualquer cidadão com relação ao transporte. Como isso vai ser feito, executado, tem prefeituras que têm maior disponibilidade, tem outras que não têm, tem outras que não têm quase nenhuma. Então, qual é a forma disso acontecer? Eu acho que é isso que, né, as pessoas ligadas ao transporte têm que fazer acontecer, têm que pensar, planejar e executar. Né? Hoje, Maricá, volto a dizer, hoje Maricá tem uma questão de um recebimento de um royalty, aonde a prefeitura tem um certo orçamento que ela declina para várias frentes do município. E uma delas é a questão da EPT, que é uma autarquia própria, independente, que eu recebo um orçamento anual e executo para prestar o melhor serviço de transporte para a cidade de Maricá. E na falta de um quantitativo de royalties, na falta de... Tem que ser pensado uma nova modelagem para ser dado aquele mesmo direito ao cidadão. Esse é o meu pensamento, o pensamento do governo municipal, e eu acho que tem que ter o pensamento de quem fala que quem quer seguir as leis. Então, se quer seguir as leis, siga o que a emenda constitucional diz. Pense, né, numa saída para cumprir a lei. Então, o governo de Maricá, né, desde 2014, parcialmente, e amplamente desde o início de 2021, segue isso na sua cidade. Não sei se... deixei de falar alguns. Estou aqui para responder ao chat e a vocês, e pronto, bota a minha disponibilização aí do grupo. Obrigada pela tua exposição. Eu acho que nós todos aqui, Celso, temos o entendimento que o transporte na verdade, nós todos temos o mesmo entendimento que tu, né? E, nesse sentido, é que a gente está te chamando aqui, porque, com o possível advento de um novo governo Lula, nos caberá a função, né, de viabilizar a questão do transporte como um direito social. E, para tal, as nossas prefeituras, elas têm que estar mais ou menos organizadas e estar mais ou menos estruturadas, porque nem todas as prefeituras brasileiras elas possuem esse royalties, então elas têm que ter um fundo, alguma coisa que possa viabilizar isso, né? Até Correto. Mesmo para implantar um sistema como o SUM, por exemplo, nós temos que ter, né, esse fundo para subsidiar o transporte como direito social, né? E a grande questão que se nos coloca é qual o valor que nós temos que ter disponível para viabilizar isso no país. E convidamos tu, e acho que foi essa a intenção do pedido da Socorro, né? Quando ela pediu para que tu voltasse aqui, com os custos, a gente poder, inclusive, parametrizar um pouco esse valor que Maricá hoje paga, né?
Eu vou passar agora a palavra para a Lucélia, porque eu acho que até eu mesmo tenho eu acho que foi a primeira inscrita, eu tenho uma pergunta, né, Lucélia? Daí eu gostaria de fazer a pergunta. Isso mesmo, Lúcia, você é a primeira inscrita, temos você e a Socorro, e eu tenho aqui no chat, depois eu leio, a pergunta do Marcos Fontoura. Tá. Eu olhei aqui agora. Desculpa. Não, pode falar. Eu posso começar a fazer a minha pergunta aqui, então. Olha só. A minha pergunta é o seguinte, eu anotei, antes de qualquer coisa, a última vez que tu esteve aqui com a gente foi no dia 20 de agosto de 2020. Tá? Mais ou menos, achava que eram 6 meses, mais ou menos. Foi isso, tá? 2021, perdão, 2021, sim. Né? Que foi o ano passado, tá? Correto. E eu anotei mais ou menos assim, eu gostaria, Celso, que tu fosse confirmando para ver se as minhas anotações estão certas para eu poder fazer um cálculo, eu particularmente, para chutar um valor de quanto, numa cidade de porte de Maricá, teria que investir para garantir esse transporte como direito social. Tu me disseste que Maricá tem uma população de 190 milhões de habitantes, certo? 190 mil habitantes. 90 mil, tá? 90 mil habitantes. Milhões, eu também sou muito burra, eu erro todo esse número, tá? Então, 190 mil habitantes, não é passageiros transportados, é habitante. Sim. Tu disseste também que Maricá possui 36 linhas de ônibus. Confirmo. 36 linhas de ônibus. Eu Sim. vou precisar que tu me mande depois no particular, não é bem uma pergunta, eu vou pontuar algumas coisas porque eu preciso fazer um cálculo. Aí eu queria que tu me ajudasse mandando outros dados que eu preciso. Eu queria saber, dessa população de 190 milhões de habitantes, qual é o percentual que utiliza ônibus? Qual é o número de passageiros do sistema? Em outras palavras, eu preciso saber o número de passageiros que andam no sistema, tá? Não importa se faz 1, 2, 3, o número de pessoas que andam nesse sistema, tá? Não. O número de... Você quer que eu... Desculpa. Pode falar. Você quer que eu te responda uma por uma ou anote depois? Não, tu podes anotar e depois mandar, porque talvez os meus colegas não sei, se tu puderes me responder agora, se todos os colegas... Não, o passageiro que você perguntou, foi o dado que eu te dei. Que diariamente eu tenho 90, 95 mil em média por dia. Número de passageiros por dia, perdão, 2 milhões e 500 mil em fevereiro. Não, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio foi no ano de 2021. No ano de 2021 todo, nós tivemos 2 milhões e meio de passageiros. 2 milhões e meio no ano de 2021 todo. É isso que eu quero, ano de 2021. Tá? Isso. Até agora, em 8 de março... Por mês. É por mês isso. Tu dissesse por mês. Eu também vi isso. Claro que é por mês. Desculpa. Tá? Outro número, desculpa. É 75 mil por dia e 2 milhões e meio por mês. Quantos por dia? 65 mil, em média. Eu te dei a média. Em média, 65 mil Isso. passageiros por dia. Vamos até falar, ainda bem que a Socorro me corrigiu, são 2 milhões por mês, tá? É porque 2 milhões e meio foi um número mais para o segundo semestre, tá? Mais para o segundo semestre. Porque eu não tinha 65 mil em média, já foi aumentando. Então, por isso que eu estou com esses 2 milhões e meio na cabeça, tá? Então, é 2 milhões... 2 milhões... Se a gente pegar 65 mil em média, a gente tem uma média de quase 2 milhões por mês. E aí, se você multiplicar por 12 meses... mas eu não vou multiplicar por 12 meses porque a demanda varia, né? Sim. Por isso que eu estou... Isso é uma média, mas eu até posso fazer esse cálculo, eu não vou conseguir ponderar, mas enfim. Até porque é importante, Lúcia, só para pontuar, a partir de março de 2021, quando a gente pegou todas as linhas do município, é que esse número começou a crescer mais e mais ainda. Então, a gente não pode dizer que em fevereiro de 2021 tinham 2 milhões.
esse número foi crescendo, foi uma crescente. Então, tá. Então, de qualquer forma, para mim chegar para eu chegar a 2 milhões de passageiros por mês, Vamos falar que foi a partir do segundo semestre. tá. É melhor ser um dado bem fidedigno e correto. Tá. Depois eu posso passar, eu tenho, obviamente, isso mensal. Eu estou dando só um parâmetro médio, mas eu tenho isso mensal, janeiro, fevereiro, março de 21, tenho tudo bem... Se tu puderes passar para mim, porque o meu intuito com isso aqui é criar uma planilha, de mais ou menos para dar ideia para os companheiros aqui do setorial, quanto é que é um sistema desse porte, que daí eu iria calcular o IPK, entendeu? O número de passageiros, equivalente, né? Outra coisa, a tarifa, tu remunera as empresas por quilômetro rodado, certo? Correto. Tá. Tu tens uma frota total ou operante, de 115 ônibus? Deve ser a frota... Então, olha só, eu tenho 90... Agora eu esqueci. Vamos botar 95, eu acho que são 95. Essa é a total, então 95... Não, eu tenho 95 ônibus contratados. Contratados. É 80% de por frota duas empresas. privada. Então, eu tenho na minha frota 25 ônibus meus. Tá, 25 ônibus, 25 EPT, ônibus. Eu tenho 25 ônibus EPT. Públicos, né? Públicos, isso. E 80 Não, em torno de 95 contratados. Tá. Ônibus privados, tá. Isso. Aí eu queria falar para... O contrato, prestação de serviço. Prestação de serviço, né? Isso. Tu tens como disponibilizar para a gente, porque eu preciso saber do custo por quilômetro, né? Tu tens como disponibilizar para a gente... Não, o custo eu pago... Então, eu pago às empresas um certo valor por quilômetro. Existiu uma licitação X, aonde ficou um preço que ele foi até realinhado há uns meses atrás, por conta do aumento avassalador da gasolina. Então, as empresas comprovaram que esse preço teria que ser realinhado porque o preço cresceu muito. Obviamente, se esse preço cair, o preço do quilômetro rodado vai cair, mas, por enquanto, ele está um valor maior. Hoje em um processo licitatório, ele está 5,34. 5,34 é a remuneração por quilômetro rodado, é isso? Isso. Esse valor era 4,77, ele cresceu para 5,34, tendo em vista que as empresas comprovaram, através de um processo administrativo, que eles tiveram aumento da gasolina e de outros itens, que aumentou muito e aí prejudicou a questão socioeconômica e tal. A gente fez, depois de uma verificação no processo, pelo setor jurídico, contábil, da empresa, se chegou ao valor de 5,34. Tá. Então, eu acho... eu vou tentar fazer aqui umas contas, depois eu vejo contigo, e se eu precisar de mais dados, eu te peço no particular. Pode ser, Celso? Tá. Só reiterando que, assim, a execução da onde eles vão rodar, quantas viagens e tudo, é feita única e exclusivamente pela EPT. Pela EPT, sim. Eu digo, faz 10, 20 viagens no percurso tal da linha X, Y, ponto. Eles vão ter que executar aquilo, vem no mensal, eles apresentam a nota fiscal, passa pelo setor de monitoramento e fiscalização meu, de servidores públicos estatutários, são quase 13 servidores que fazem parte desse monitoramento, é atestado, e aí, obviamente, é pago como um contrato normal de prestação de serviço. Perfeito. Na verdade, o sistema é rodado através de ordens de serviço emitidas única e exclusivamente pela EPT. Única e exclusivamente. A minha diretoria operacional diz, naquela linha, a minha linha aqui é E01, E02, até coisa. Na linha E01, os horários são X, o intervalo é Y, começa em tal horário, acaba em tal horário, eu quero tantos ônibus para você fazer. E tem essa fiscalização diária, mensal, que aí é testado. Tá bom. A minha pergunta era essa, muito obrigada, tá, Celso? Qualquer coisa eu volto a te interrogar no particular. Ok, Lúcia.
Obrigada. Socorro. Dando continuidade, então, às perguntas, né? Em Celso, então, porque nós estamos na ordem de 38 cidades praticando a tarifa zero. A maioria delas através de royalty, né? O orçamento que está bancando é o royalty. Certo. Mas a cidade que nós temos acesso é Maricá, para a gente buscar informação. O que está acontecendo? A grande parte das cidades, o controle não tem transparência. Então, está todo mundo muito perdido. A falta de acesso aos dados do órgão gestor, você vê, eu trabalho na BH Trans, sou concursado e não tenho acesso aos dados. Então, nós não podemos afirmar que a tarifa tem que ser aumentada ou não. Eu fiz um levantamento aqui, grande parte, até a Lúcia me encomendou que fizesse, eu comecei a fazer um levantamento, quase toda a região metropolitana de São Paulo já aumentou a tarifa, algumas cidades de Minas Gerais também já, e está variando de 6% até 20% de aumento, né? O valor da tarifa. Então, isso aí, sem subsídio, né, está excluindo pessoas. Então, enquanto Maricá, segundo as suas próprias palavras, cresceu, inclusive na pandemia, Sim. o número de viagens, né, de passageiros, cresceu, Sim. o Brasil inteiro perdeu. Está se falando em 80% de perda. Como nós estamos sem acesso aos dados, né, nós não temos nada para nos balizar. Mas nós sabemos que o combustível é um insumo que é representativo, né? Ele era de 10%, a NTU diz que hoje ele representa da ordem de 20% na composição do custo. Essa é uma das coisas que você pode nos ajudar, que é o quanto que cada insumo, nós pensamos naquela planilha do GEIPOT mesmo, os principais insumos, o que eles representam nesse preço por quilômetro, né? Porque você mesmo está dizendo que você realinhou o seu contrato Sim. de R$ 4,37 o quilômetro para R$ 5,34. Nós estamos falando aí de 23. 4,77, desculpa. Tá, eu fiz uma conta aqui, então vai dar menos o percentual. Tá? Foi 4,77 para 5,34. Eu tinha entendido 4,37, estava dando 23%, mas é um percentual de impacto, o aumento do combustível que o Brasil teve. Muito bem. Eu acho que o preço do quilômetro, como os serviços, a frota, o salário do motorista, são razoavelmente similares, né? Isso aqui vai nos ajudar a balizar a discussão, né? A nossa bancada de vereadores em Belo Horizonte, nós só temos 2 vereadores. Apresentaram requisição de informação para o prefeito e não tem resposta até essa hora. Está uma queda de braço. E o prefeito, como ele vai sair candidato a governador, ele está fazendo aporte de recurso com outros nomes. Adiantamento de vale transporte, ele dá outros nomes. Chegou a encaminhar um projeto de lei de subsidiar a tarifa com recurso próprio e a Câmara devolveu porque não estava embasado. Os cálculos, né, não foram demonstrados. Não há transparência, assim como não há controle social. Aí eu pergunto para você, você está à frente de uma experiência histórica, num momento histórico do país, né, de crise, e é muito importante assim, saber se você está tendo controle social, se está tendo transparência dessas informações. Além disso, eu percebi na sua fala, e eu gostaria de saber se vocês estão com algum procedimento, né, para acompanhar o impacto da tarifa zero na cidade.
que está acontecendo com a cidade? Você já elencou aí uma série de crescimentos, né? Oportunidades que tá vindo, né, carreada por essa demanda. Porque na hora que você abre a custo nenhum, né, totalmente zero, a pessoa ela vai participar da cultura, de vários eventos que ela está de fora. Ela investe aquilo que ela não gasta no transporte em outras áreas. Sim. Não, e na verdade as pessoas estão indo de fora, não está indo nem procurar emprego de ônibus. Está indo a pé. A gente está vendo um movimento grande na cidade andando a pé. Então, assim, isso aqui em Belo Horizonte, a situação realmente está muito crítica. Para quem paga, ele não tem o dinheiro e a informação que os empresários passam é que a situação está muito crítica para eles e não há transparência. Né? Então, nós temos a informação do lado de lá, estou tomando prejuízo, e do lado de cá está cada vez diminuindo a receita, Cada vez pior. Cada vez mais excluídos. E se aumentar, sempre que aumentar, mais exclusão, e essa coisa vai virando isso. No entanto, uma política pública dessa está gerando um aumento. Né? Por esses valores aqui, e eu acredito que mais os que a Lúcia vai te pedir, de certo, você vai nos ajudar a balizar a discussão com a nossa bancada, né? Exatamente para que eles, subsidiá-los, né? As nossas comissões regionais de transporte e trânsito, né? As nossas lideranças, credenciá-los a poder ir para o discurso. Se cabe o aumento, se não cabe, né? O que que eles podem falar ou não falar, porque se eles forem para um debate hoje, sem nenhuma prévia, eles vão ser vencidos, né, pelos representantes dos empresários e do próprio governo, que está muito alinhado, até o Ministério Público está alinhado, entendeu? Mas a coisa não é posta de forma transparente, né? Aumentou, e porque aumentou, tem que isso, tem que aquilo, quer dizer, ele não está requisitando, ele está dizendo, eu não vou aumentar a tarifa, quer dizer, ele está afirmando que ainda não foi necessário aumentar a tarifa. O empresário não está cumprindo porque ele afirma que a tarifa não paga, né? E não está cumprindo. Então, hoje, por exemplo, amanhã amanhece, uma região da cidade está sem o serviço. Está assim Belo Horizonte. Então, a situação está realmente muito crítica. Essa sua experiência, que eu estou chamando de histórica nesse momento, ela realmente, assim, nós vamos te perturbar muito, mas vai nos ajudar muito, né? Eu quero agradecer, né, esse seu retorno aqui. Vamos depois passar aí um zap, né, completando as informações. Eu até convidei o pessoal da bancada, eles estiveram presentes aqui um certo tempo, mas nós estamos num momento de muitas agendas, né? E, particularmente aqui em Minas Gerais, está acontecendo uma agenda muito forte com o acordo que o Ministério Público fez, dando prazo às mineradoras para resolver o problema das barragens. Então, as cidades continuam com seus habitantes morando em hotel, funcionando com sirene quem não está no hotel. Absurdo. Caos. Então, é isso aí. Obrigado, viu? Nada, Socorro. Muito do que você falou aí realmente é a realidade, não é só Belo Horizonte. O Rio de Janeiro também passa por isso. Né? Hoje, se não me engano, foi hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem que eu escutei na rádio, que eles iam aumentar os trens do Rio de R$ 5,90 para R$ 7,00. Acho que vai aumentar para R$ 7,00. E o isso mesmo que eu estou lendo. E o serviço de trem do Rio de Janeiro também é um outro caos. A Supervia, as pessoas que necessitam, que andam horas e horas no trem, andam no pior serviço possível. Vai pagar R$ 7,00. Né? Então, isso assim, isso até, tipo assim, deveria ser
deveria ser, se a gente pensasse unicamente na gente, né, que o nosso caso, né, obviamente nas integrantes do partido e acho que a maioria dos brasileiros, mas isso se a gente pensasse, chegasse uma notícia dessa, pensasse a gente poderia ficar orgulhoso, né? Poxa, R$7 aqui, Maricá, tarifa zero, tenta dar o melhor, mas não, é muita preocupação. Você vê o povo tendo o pior serviço de transporte, né? No caso, no país todo. Eu às vezes, para ver outras saídas aqui para a cidade, ver economia para o próprio serviço, eu visito muitos locais. E, assim, se você excluir, até tive uma pessoa que também não estava muito boa, talvez Curitiba, né, onde tem um serviço de transporte, mas que já soube que já não está já aquele serviço efetivo que traz para a população. Você vai em diversas cidades e está um caos de transporte. Os ônibus são sofríveis. Sofríveis. Quando eu falo que eu tenho um ônibus na cidade de Maricá com ar-condicionado, as pessoas riem da minha cara. Acham que é mentira. O transporte municipal normal é com ar-condicionado? O ônibus não passa de 3 anos de uso? É mentira. Você está querendo vender um peixe? Você está querendo vender... Não, é só você pesquisar. Você entra no site da empresa, você entra no site da prefeitura. Aí, muito você falou da questão de transparência. Eu até faço... A gente até está mudando os diretores aqui um pouco a transparência do próprio site da empresa para ter muito mais informação do que é necessário, do que é pedido para, né, para você... o tarifa zero... eu acho que, assim, eu sou advogado, né, há mais de 20 anos de advocacia e, literalmente, eu caí do colo da administração pública, né, e, assim, eu acho que as pessoas pensam que elas são donas dos locais onde elas estão. Só pode. Ao contrário, a gente tem que publicizar e transparecer o máximo aquilo. Isso aqui não é da minha gestão, não é meu, nem de qualquer outra pessoa. Infelizmente, a gente tinha né, no início, quando eu vim para cá, só vai passar, eu sei que vai tá até fugindo um pouco do assunto, mas eu tinha servidor que chegava aqui e falou assim, não, esse trabalho aqui fui eu que fiz. Não, isso aqui é da administração, isso aqui é do local onde você trabalha, isso aqui é da empresa. Né? Então, tem muito esse viés, né? Não das pessoas, mas dessas pessoas que recebem isso. E aqui nós estamos de passagem, nós estamos aqui para tentar fazer o melhor, nós estamos aqui para executar no local onde a gente está. Né? Então, essa questão de transparência, isso é imperioso, isso é imprescindível. Tanto para a gente quanto para qualquer órgão público. Né? Isso é dever, é nosso dever ser assim. Né? Mas quando as pessoas pensarem melhor isso, eu acho que a gente vai ter muito mais respostas daqui para diante. Obrigada. Valente, eu vou fazer as perguntas do Marcos Fontoura, até para obedecer à ordem da inscrição. A pergunta dele... Luciana, eu só queria fazer uma questão de ordem, porque da forma como está organizado, muita gente não vai falar e o Haddad também não vai poder responder tudo. Eu acho que as pessoas deviam perguntar, ou seja até uma pequena intervenção, e ele vai juntando, porque às vezes 3, 4 perguntas vão permitir a mesma resposta. Sim. Esse formato de um pergunta e ele responde, outro pergunta e ele responde, isso aí eu acho que não vai ser legal. Então, a minha questão de ordem é que se encaminhe as inscrições e junta assim, de 3 em 3, aí o Haddad responde. Pode ser. Boa ideia. Então, vamos fazer esse formato e eu vou ler as perguntas do Marcos Fontoura. Já vou ler todas as que estão no chat, tá? Porque aí a gente já passa essa etapa. Okay. O Marcos Fontoura pergunta se os ônibus de Maricá já atendem integralmente às exigências legais de acessibilidade, em especial as estabelecidas na NBR 14.022, ônibus de piso baixo tipo A.
ele também gostaria de saber se pode ter acesso ao relatório circunstanciado de acessibilidade do serviço de transportes, que tem elaboração determinada pela Lei 13.146 de 2015, para envio do Ministério Público. Aí temos aqui a pergunta do Márcio Poçan. Além da captação de royalties para aplicação no sistema de transporte, o Tarifa Zero pode ser propiciado por parceria com a indústria privada dentro da dedução de impostos de renda ou por viabilização de um fundo social de transportes? E tem a pergunta do Pedro Celso, que quer saber como se dá o controle de passageiros transportados. Então, agora, o próximo inscrito é o Valente. Lucélia, vamos fazer o seguinte, tem 3 perguntas do chat, para a gente não se perder, tá? Agora, o Celso vai responder essas do chat e depois começa a outra, porque senão vai virar 4 perguntas, e são 4, e essas 3 são distintas. Eu gostaria que o Pedro Celso respondesse essas 3 do chat. Tá bom, Pedro? Tá bom, Celso? Não tem problema não, vai ser rápido, não vou me alongar muito não, e às vezes eu não respondo qualquer item que a pessoa perguntou, a gente esclarece, sem problemas. Com relação à pergunta do Marcos, da questão das exigências, Marcos, 99,9% atendem. Vou dizer por quê. Eu tenho não, né? Foi comprado à época, micros, em 2014, da EPT. E esses micros não têm acessibilidade. Esses micros estou fazendo um estudo técnico preliminar, né, para troca, né, até porque rege um decreto municipal que os ônibus só podem andar por 10 anos. Né? Então, esses micros, eles estão em operação hoje, só estão em uma linha só, com 3, 4 micros, né? E eu incluo ônibus grande com acessibilidade no meio desses micros, né? Então, assim, eu tenho praticamente 99% com acessibilidade, só esses carros que provavelmente vão ser trocados já no ano que vem, através de um processo de compra de ônibus, talvez no ônibus MID, que é o maior, com acessibilidade, com todas as regras estabelecidas. Essa é a pergunta do Marcos. A questão do relatório circunstanciado, ele é elaborado e enviado pela Secretaria do Transporte, não pela EPT. Né? Então, eu não tenho acesso a esse relatório circunstanciado que é elaborado pela secretaria competente. Com relação à pergunta do Xará, se não me engano, do Pedro, acho que desculpa, está aqui. Não, desculpa, do Márcio Poçan. Com certeza, Márcio, porque até que eu falei anteriormente, Maricá tem essa questão dos royalties, mas se for feito em parceria com uma indústria privada ou qualquer ente privado, se for dedução de imposto de renda, se for viabilização de um fundo social de transporte que é muito adequado, se for também com relação à questão do rotativo, que também é usado, se eu não me engano, em alguma cidade, qualquer questão de recurso que entre para você diminuir, né, aquela participação do ente da administração na questão do tarifa zero, né, numa autarquia, qualquer empresa pública desse aspecto, você dá mais solidez. Né? Você dá mais solidez à questão do direito da pessoa e do dever do Estado em propiciar, em executar aquele direito dos munícipes. E a última pergunta do Pedro, esse controle de passageiros é feito por hoje, eu também quero alterar isso, por hoje, porque todos os ônibus têm a obrigação de ter a catraca, até para essa quantificação
desse controle desses passageiros, mas a gente já está vendo uma questão de um validador que a gente não é de bilhetagem, mas um validador que a gente possa fazer essa contagem com mais celeridade, tecnologia, e isso é importante para a gente até quantificar e também saber quanto seria o nosso custo, né, para passar para os órgãos de controle. É mais ou menos isso. Se eu respondi alguma coisa, eu adero. Obrigada. Valente, por favor. Só complementando para o Pedro, como é pago por quilômetro transportado, quer dizer, essa questão do passageiro acaba sendo importante só para a gestão, né, praticamente. Não... Bom, eu queria destacar o seguinte, para mim está cada vez mais claro que tem que ter um novo modelo de transporte público e tal, e a Prefeitura de Maricá, quer dizer, o Tarifa Zero, a organização, o modelo que foi feito, ele junta alguns elementos que são importantes e que pode fazer chegar ao tarifa zero, mas também pode chegar a uma tarifa menor. Então, por exemplo, esse modelo que está sendo implantado aqui no Rio, eu acho o seguinte, que é o que a gente devia se basear para propor nas campanhas em geral. Nós estamos propondo isso aqui no Rio, né? Que é um modelo que você tem, a gestão é pública, a bilhetagem não é dos operadores, a bilhetagem também está na mão do órgão público, os veículos são fornecidos pelo órgão público e o operador opera. E aí você tem um custo disso daí e, naturalmente, para chegar à tarifa zero tem que ter um subsídio de 100%. Mas tem muitas situações em que esse subsídio pode ser menor e você jogar a tarifa para baixo. Quer dizer, o que eu acho que é fundamental, bastante fundamental, é ter essa questão de fazer essa separação da bilhetagem, isso que o município do Rio está fazendo e está enfrentando uma paulada aqui, porque as empresas não estão nada agradadas, não estão gratas com essa medida, né? Então, eu acho que esse aqui é um elemento fundamental, e essa parte de quanto é que custa, né? Tem as pessoas aqui no grupo que são bastante, vamos dizer, especialistas nisso, e eu gostaria apenas de completar e perguntar ao Haddad o seguinte, como é que é a parte de conselho popular, conselho municipal de mobilidade e o fundo, como é que está estruturado esse fundo, que são os elementos fundamentais, que aqui no município do Rio, por exemplo, tem o fundo, vai ter subsídio, está fazendo a separação, mas a gente sabe que aqui a briga boa vai ser instituir o conselho, né? Porque a gente sabe que nem todo governo gosta de conselho. E eu nem defendo que o conselho tem que ser deliberativo, porque eu acho que não tem que ser. Eu acho que ele tem que se impor politicamente. Ele não tem que ser deliberativo por legislação. Então, isso, a questão do conselho, do fundo, como é que está isso hoje lá em Maricá? Obrigada, Valente. Luiz Carlos Miranda, por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Celso. Eu tenho aqui algumas questões, eu queria saber alguns dados, mas você pode depois mandar para a Lucélia, para a Lúcia, e aí fazem a socialização. Pode ser até que você tenha falado e eu me perdi aqui em algum momento. Mas eu queria saber o total de viagens e a quilometragem do sistema. E você falou aí do controle de passageiros, né? Queria saber se você tem também, você pode dizer também a média de passageiros
por viagem, você falou dessa questão do controle da lotação, né, a demanda, queria saber esse comportamento também, depois você comentar aí, se devido a existência do tarifa zero, se há uma variação anômala da demanda, né, que você falou que no horário de pico, ou seja, mesmo com tarifa zero, as pessoas usam o ônibus mesmo naquele horário de pico tradicional. Então, eu queria saber esses dados, o total de viagens, quilômetros produzidos, a média de passageiros por viagem e qual que é a lotação máxima permitida nos ônibus, se vocês têm esse limite aí, tá? Também o custo por passageiro, ou seja, qual que seria, né, o valor da tarifa então, esses dados você pode mandar aí sobre essa questão, a Socorro, que me antecipou, falou um pouco do que eu queria falar, que essa situação caótica de Belo Horizonte aqui está tão caótica que nós somos aqui uma bancada bem significativa, né? Nós somos 4 agora, já teve um pessoal aqui da Câmara antes, como a Socorro falou. Então, nós temos aqui um prefeito de centro-direita com uma oposição de extrema-direita e a esquerda na Câmara é de 4 votos, às vezes a gente, com o projeto contra a BH Trans, a gente teve 3 votos. Então, uma esquerda que tem 4 votos na Câmara, então eu tenho uma oposição de extrema-direita, né, na Câmara. Então, aqui está o caos, a prefeitura, então está uma briga, assim, entre Câmara e prefeitura, que a gente não sabe bem no que vai dar, o prefeito tende a sair agora, no final do mês. Então, uma coisa que está complicada, eu queria chamar a atenção para isso, para essa crise que a gente vive, que você falou que a tarifa zero não é uma política de governo, né? Que ninguém que entrar consegue tirar. Eu queria saber como que se consegue garantir isso, porque a gente tem uma situação aqui em Belo Horizonte, nós já tivemos aqui governos populares por 16 anos, com uma situação que a gente jamais sonharia o que hoje a gente está passando na cidade. Então, hoje a gente tem toda a política de transporte, inclusive com a própria BH Trans, toda a política de transporte construída nesses 16 anos sendo destruída. Então, eu queria saber o que garante, e aí um pouco do que os outros falaram, né? Como é que se dá essa questão da participação? O que garante a continuidade desse projeto? Como é que é dada a participação popular? Como é que esses dados, há mais transparência? Esses dados são, além deles estarem disponíveis, eles são mostrados para as pessoas que andam de ônibus, elas sabem que aquilo ali tem um custo e que elas pagam por aquele custo, ainda que indiretamente. Queria saber isso, né? O que garante, ou seja, é uma lei municipal, a aprovação da população, o que garante a continuidade desse projeto? Obrigado. Jorge, por favor. Bom, beleza, tudo bom, Celso? Primeiro, prazer, né? Parabéns pelo trabalho todo. A gente sempre vê Maricá como exemplo, né? Vanguarda no Brasil, né? A gente sempre fala que Maricá é meio que o Brasil que deu certo, né? Tanta coisa sempre avançada, sempre na vanguarda em muitas coisas, na área de transporte, principalmente. Eu sou cicloativista, ativista da bicicleta, e eu tenho muito carinho pela essa ideia que tem sido implementada recente de ter também bicicletas gratuitas aí em Maricá. Mas o que eu queria saber, na verdade, assim, há alguns anos atrás eu morei numa cidade da França, pequena, de 200 mil habitantes, e o sistema de bicicleta era também integrado com o sistema de ônibus. Você chegava os pontos de bicicleta eram nos pontos de ônibus e tinha até um aviso. Neste ponto de ônibus tem tantas bicicletas disponíveis, tal. Havia uma integração entre os vários sistemas, ou seja, uma ideia de ter uma redistribuição. Eu queria saber, vamos dizer, primeiro, né, se existe algum tipo de conversa de integrar esse tipo de gestão, né, a gestão das bicicletas com os outros modais, enfim, né, com ônibus, etc., né, uma ideia de uma gestão mais completa de tudo. Se existe uma discussão interna, uma discussão na cidade, né, sobre redistribuição modal, ou seja, não só todo mundo só usar o ônibus, mas também usar outros modos, né, inclusive com economia de energia, né. E aí a ideia da economia de energia vai dar a segunda pergunta, que é a questão de meta ambiental, né. Isso inclusive está muito em voga agora, né, com a questão uma crise do petróleo se avizinhando aí, né. Os países da Europa já estão entrando nessa ideia de dobrar as apostas no uso na mudança energética, né, na transição energética.
da matriz dos ônibus, mas também no incentivo ao uso de bicicletas, a gente usar a energia de outra forma, economizar petróleo, vamos dizer assim. Isso é uma constante em toda a crise do petróleo. Maricá, como é uma cidade, vamos dizer, acho que de vanguarda, né, no Brasil, eu queria saber se essas duas discussões, né, a redistribuição modal, já que vocês têm esse sistema de bicicleta, mas eu acho que, se não me engano, ainda é pequeno, né, eu não sei se ele ainda tem uma relevância, né, para mudar a distribuição das viagens, e a questão de meta ambiental, de chegar em net zero, esse tipo de coisa. Vocês têm esse tipo de discussão? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Aí, Haddad. Boa noite. Foi um prazer. Eu tive eu assisti uma palestra do prefeito, fiquei muito impressionado. Não foi com a tarifa zero. Achei que a tarifa zero era um detalhe do programa da prefeitura de Maricá. Toda a política de inclusão é que mais me impressionou. Ela é algo que algo que é fantástico. Aquela moeda que vocês criaram, é impressionante o projeto inteiro. Eu terminei vendo a tarifa zero com todo o respeito do seu trabalho, mas ele é um detalhe. Para nós do setor, não, é a grande referência, é tudo. Só que quando eu vi o prefeito falando, fazia tempo que eu não vi um projeto tão excelente de gestão pública quanto de Maricá. Tá? Então, isso é apenas um comentário que eu faço, que foi a impressão que eu tive quando eu vi. Ele é muito claro, muito objetivo, ele transmite de uma forma, é um cara que fala com o coração, não é um projeto que ele engajou, é algo que ele acredita. Parabéns, viu? Eu queria um prefeito desse aí para trabalhar. Agora, sobre a tarifa zero, eu tenho várias questões, né? Em primeiro lugar, eu queria saber como é que se comporta o transporte durante a noite. Eu não sei se Maricá tem muito morador de rua, não tem. Que isso aí, eu vi uns comentários, só vi uma vez, sobre Bolonha, quando eles deram tarifa zero. E um dos principais problemas que eles estavam tendo é o uso noturno, e não para deslocamento de população, né? Então, eu só estou perguntando, é só uma preocupação que eu tenho, se isso pode vir a acontecer, né? A outra é o seguinte: eu tenho discutido com muitos amigos, eu não sei se você tem esse dado, mas a minha avaliação é que a tarifa zero aumenta significativamente a frota circulante, porque para ela atender essas viagens, né? Lógico que eu conheço Maricá, eu passei minha juventude todinha em Itaipuaçu, né? E tenho prima que tem casa lá em Maricá, tudo. Mas o que é que eu queria te perguntar um pouco isso. A minha avaliação é que a gente pode fazer um custo de quanto vai ser a tarifa zero em função daquilo que existe no momento. Só que vai aumentar. É impossível que não aumente. Você acha que eu estou andando aqui, em vez de eu sair andando 2, 3 quadras, eu pego o ônibus, muito mais fácil. Se ele passa na minha frente, ele é de graça, né? Então, você vai começar a ter um uso, não uso para aquelas atividades clássicas, trabalho, escola, você vai ter um monte de outros usos, né? Então, a minha primeira pergunta é isso: quanto que pesou no aumento da frota? Sabe? Porque essa é uma discussão que eu faço muito com os companheiros, que o pessoal acha que aumenta muito pouco, 1/3, não aceito nem 1/3, acho que não aumenta quase nada. Eu já acho que não é possível, como pessoa que atua na área de transporte, imaginar que se eu forneço um transporte gratuito, né? Hoje você tem as pessoas não usam porque não tem como pagar, muitas vezes,
tem serviços que ela faz. Por exemplo, só o bilhete único. O bilhete único deu uma melhoria, aumentou muito o uso do transporte de São Paulo. Só porque aí o cara poderia, durante aquele tempo, fazer mais do que uma viagem só. Sim. Ele poderia usar para outros usos, né? Então, essa era uma... E a outra coisa é o seguinte, como é que é o horário noturno? Vocês se preocupam com isso? Atendimento daquelas atividades mais noturna ou não? E é mais ou menos isso aí. Você já falou muita coisa aqui. E aí, analisando só os dados, para mim ainda não está fácil de eu poder te fazer pergunta mais profunda, não. Mas eu queria agradecer e queria reforçar o meu elogio à experiência de Maricá. Sabe? Realmente é algo que a gente devia divulgar. Esse prefeito deveria estar falando em um monte de lugar, porque é fantástico, viu? É fantástico mesmo, do ponto de vista de inclusão, de coisa, como é que chama? De economia local, tudo. Nossa Senhora, parabéns, viu? Parabenizo aí vocês bastante pela experiência de gestão. Quero primeiro parabenizar o nosso companheiro Celso Haddad. Eu acredito o seguinte, eu concordo aí com a fala de vários companheiros, mas o mais importante desse processo, o Nazareno tem razão, é a consolidação de um projeto que deu certo. Não é questão só da tarifa, mas por que deu certo? Porque é isso que nós sempre temos defendido nesse plenário. Lá tem uma gestão pública que controla efetivamente o sistema. Lá tem 20% do transporte operado por uma empresa pública, que é o nosso sonho. Lá tem uma política que, independente do governo plantão, ela vai continuar. O que você falou aí é fantástico, é um sonho de todos nós. Porque, infelizmente, a gente faz, até nós mesmos, progressistas, fazemos política de mandato. Terminou o mandato, acabou aquela política. Agora, vocês estão dando uma experiência nova, que é possível, foi aprovado, é uma lei, e é independente de quem ganhar a eleição, que nós vamos torcer e vamos orar para que seja sempre o campo progressista, vai ter a política de transporte. A questão do controle social, que é um dos problemas. A questão do pagamento. O que eu acho mais absurdo, porque eu acho que aí vocês têm um controle. A empresa, operando ou não, ela está ganhando. Aí não, ela ganha pelo aquilo que ela produz, pelo quilômetro. E com controle, porque nós já tivemos essa experiência nos anos 80, com a nossa companheira Erondina, para você ter a noção da perversidade que é os empresários de ônibus, onde o ônibus ficava no cavalete, funcionando a noite toda para dar quilometragem. Mas hoje, com a tecnologia, nós temos todo o controle que nós não tínhamos nos anos 80. Porque nos anos 80 nós também fizemos em São Paulo e avançou também a política de São Paulo nessa linha aí. Então, eu acho que quero realmente enfatizar isso. E há outro discurso que é muito fraco também, que fala que a Maricá é uma cidade pequena. Maricá é uma cidade que representa mais de 80% da cidade brasileira. Mais de 80% da cidade brasileira tem 80, 100 mil habitantes. Então, na verdade, é uma cidade média e tem possibilidade disso também avançar na cidade grande. O que depende é ter governo comprometido com a luta dos trabalhadores. Então, parabéns, companheiro, pela experiência, que isso a gente consiga multiplicar no nosso município, mas quem sabe? Estamos pensando num projeto para o Estado ou para a nação. Isso vocês serão um laboratório nesse sentido. Parabéns. Obrigada, Juarez. Keiji. Eu vou falar sem imagem, porque eu estou com o celular, tá muito difícil, né? Mas eu cheguei tarde, porque o Pedro Celso, ele tinha programado uma reunião às 8 horas, né?
Eu achava que ia começar às 8 horas, eu não sabia da convocação da Nacional. Né? Mas eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, em 2018, nós tentamos colocar no programa de governo, né, a questão da tarifa zero. Porque Brasília, praticamente, quase 60% já é subsidiado. Certo? Então, Brasília, por exemplo, é uma cidade onde todas as linhas são radiais. Então, se fizer um sistema tronco-alimentador, né, não só em Brasília, mas no entorno de Brasília também, porque nos anos 80, o Jorei sabe muito bem disso, né, nós implantamos o sistema tronco-alimentador lá em Campinas. No começo, né, a pessoa se incomodou muito, mas, de repente, à medida que o sistema foi avançando, todo mundo aderiu. Certo? Quer dizer, o grande problema daquela ocasião era você fazer o transbordo, que o pessoal não gostava muito. Certo? Mas depois, mesmo com alimentadoras e a linha tronco, estava com menor tempo. E só mais uma outra coisa que eu acho que em 2018 complicou aqui, né, foi a questão do cobrador. Agora, vocês conhecem todos o Pedro Zambuja, que sucedeu o Juarez na CNTL, né, e ele foi um dos principais militantes, né, para transformar o garçom em comissário de bordo, agente de segurança. Eu acho algo parecido a gente pode fazer também nessa questão aí. Só isso. Obrigada, Keiji. Valente, você tem um comentário? Um comentário rápido, que eu acho que é importante o Celso falar sobre isso. Que as pessoas dizem assim, não, mas Maricá tem royalties de petróleo, aí é mole, aí faz tudo isso, não sei o quê. O que as pessoas não sabem é que a política da Prefeitura de Maricá é ganhar sustentabilidade para que projetos desse tipo, Mombuca, tudo lá, seja permanente. Então, tem uma coisa, a questão das encomendas tecnológicas, que eu gostaria que o Celso falasse sobre isso, por exemplo, a Maricá está fazendo, junto com a COP da UFRJ, né, o estudo para ônibus hidrogênio, elétrico e híbrido. Né? Eu acho que seria interessante falar isso, quer dizer, e ter a patente. Qual é a ideia? Ter a patente disso daí. Produzir. Isso, não, e ter a patente que vamos dizer, é uma espécie de um royalty, que não é o do petróleo, é o royalty de encomendas tecnológicas. Essa é apenas uma das encomendas tecnológicas e que tem a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui. Por isso que eu queria fazer esse comentário. Sim. Obrigado. Obrigada, Clauber. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela apresentação do Haddad. Maricá, realmente, a gente tem como referência, grande admiração. E eu queria me inscrever agora no final só para tocar no assunto que eu acho que é importante. Aqui, a gente ouve, eu sou de Recife, né, o nosso sistema é metropolitano, e nós tivemos um reajuste de quase 10% na tarifa, mas tem um aporte muito grande do governo estadual, muito grande assim, em comparação com o que tinha, né? E a gente também estabeleceu um horário social, ou seja, no horário fora pico, no entrepico, né, de 9 às 11, depois de 13h30 até as 15h30, a tarifa tem uma reduzida significativa, né? Acho que é mais de R$1 que diminui. Ou seja, eu acho que é um ponto para se avaliar também. A tarifa zero, né, você não pode estabelecer esse tipo de política de estimular as pessoas a se deslocar num momento do entrepico, né? As pessoas que podem, claro. Né? E um dos grandes problemas, eu acho talvez um dos maiores problemas do transporte, é essa questão da concentração da demanda nos horários, né, de ida e de volta para o trabalho. Né? E a gente aqui
já tentou conversar várias vezes, né, com a associação comercial, com os empresários, empresas, né, e eles se sensibilizam, se fazem, mas depois a gente não consegue diluir, né, os horários de pico, de ida e de volta. Ou seja, se você tem tarifa zero, você perde esse mecanismo de estabelecer política de estimular a distribuição das viagens durante todo o dia. Era somente isso. Parabéns mais uma vez, Celso, e boa noite. Antes de passar para o Celso, né, para as respostas, eu vou pedir aqui um complemento da sua resposta para o Marco Fontoura, porque ele pergunta se o ônibus com acessibilidade é o ônibus com piso baixo ou se é o ônibus com elevador. Obrigada, Celso, está à disposição. Então, vamos lá, eu anotei aqui. Me desculpe alguém que tenha, às vezes, não responda mais ou menos a que foi perguntado. Vou só aproveitar a pergunta do Marcos. O ônibus é com elevador, é com piso baixo, tá? A outra pergunta que ele fala da questão que eu informei que ter sido elaborado o relatório... Eu não entendi, Celso, me desculpa. É piso baixo ou é elevador? Ou é uma coisa ou outra? Não, ele tem o piso baixo, mas ele também tem acessibilidade. Ele não é aquele piso mais alto. Não, piso baixo é um ônibus que não tem escada. Não, Hã? Ônibus de piso baixo é um ônibus que não tem escada. Não, então, mas aí, se não tiver escada pela legislação, se for obrigatoriedade, aí não. Aí é o que tem escada, não é o de piso baixo. De elevador, então. Piso baixo está no res do elevador por causa da acessibilidade. Elevador por causa da acessibilidade. Não está respondido. Então, todos os ônibus são sem piso baixo. Ou seja, não atende a NBR 14022. Ponto. Ah, sim. Se for essa a disposição, sim. Tá bem, obrigado. Bom, e essa questão que também se responde da questão do relatório, eu falei que a responsabilidade era da Secretaria de Transporte. Eu não sei se tem esse relatório, mas a secretaria competente é a Secretaria de Transporte. Eu posso até ver para você, informalmente, se isso existe, entendeu? Só para tirar essa dúvida. Obrigado. Obrigado. Tá bom, Marcos? Tá, então, vamos lá só vou ver se eu consigo, pela ordem das pessoas que me perguntaram. Deixa eu ver qual é o primeiro aqui. Eu posso não seguir a ordem, porque eu acabei anotando um monte de coisa. Se eu não me engano... Tudo bem. Pode, Celso, não tem problema algum. Eu não lembro agora, eu acabei não anotando a pessoa que me perguntou. Mas acho que foi, não sei se foi o Valente o primeiro, acho que foi o Valente, que ele perguntou com relação ao fundo e ao conselho, né? A gente tinha um conselho aqui que até participava de uma reunião, não é da prefeitura, tá? Ele era de entidades de pessoas civis e tinha algumas pessoas públicas também. Só que esse conselho ele não foi extinto ainda, porque ainda foi criado por força de lei, mas ele deixou de acontecer. Então, assim, não tem um conselho, né? Obviamente, isso foi chamado, teria que ser chamado também pela Secretaria de Transporte ou um órgão da administração direta. E a questão do fundo do transporte, que até na pergunta, não lembro do companheiro que fez, mas eu até achei uma boa questão, da questão para saber se a prefeitura não tivesse, né, a questão de royalty ou uma outra, ou subsidiasse, né, essa questão de tarifa zero. Essa ideia, o Valente, ela ainda não passou, tá? A gente fez uma alteração da lei aqui na própria EPT, permitindo que a gente começasse a receber, né, investimentos privados ou fizesse processos para ter parcerias privadas para
entre aspas, enxertar, incluir no orçamento da EPT, mas esse fundo de transporte ainda, pelo governo municipal, ainda não foi criado e ainda não tem índice ou disposição para a criação. Tá? Então, hoje, obviamente, vigora a questão dos royalties, e a EPT, através dessa alteração que promoveu agora em dezembro de 2021, a gente vai tentar buscar, né, entre aspas, forças, investimentos, para que a gente, ao longo do tempo, dependa um pouco menos ou um pouco mais dos recursos vindos da prefeitura. Essa eu lembro que era o Valente que fez, mas vou passar para o companheiro que fez, não lembro agora o nome dele, que fez a pergunta, que perguntou quanto é que é o custo para o passageiro, né, que fez a pergunta também do quantitativo de viagens, do quantitativo de quilômetros. Perguntou também quantos passageiros fazia por cada viagem. Esses dados eu posso te passar depois. Por que eu vou te passar depois? Porque são dados muito individuais. Tem linhas que fazem um quantitativo menor, tem linhas que fazem um quantitativo absurdo. Tem uma linha que liga Itaipuaçu a Maricá, que ela, né, entre aspas, numa viagem de Itaipuaçu a Maricá, ela, num quantitativo de 18 a 20 quilômetros, ela leva 340 passageiros, né? Num ônibus que você bota aí 34, 37 passageiros sentados, né? Então, ela leva mais de 300 pessoas num sobe e desce muito grande nesse percurso, né? E outras linhas não, outras linhas com uma lotação de banco, às vezes uma lotação de banco com poucas pessoas em pé. Então, varia muito. Eu tenho esses dados, buscar esses dados, mas aqui agora, individualmente, para você, eu não consigo ter. Deixa eu ver. Acho que você perguntou também dessa questão média de passageiros por dia. Hoje, a gente está em todas as linhas, a gente tem uma média aí de 90 mil passageiros por dia. Em uma linha, nessa maior de Itaipuaçu, Maricá, a gente chega a fazer 20 a 30 viagens, numa média, às vezes, de ida e volta, de 500 passageiros. Então, vamos botar aqui que uma linha aí, às vezes, são 10 mil, só numa linha, né, durante o dia. É muita gente. Em outras linhas, obviamente, esse quantitativo é bem inferior. Falando das pessoas, Oi, desculpa? Não sei se alguém falou. Também a mesma pessoa que perguntou mais ou menos o custo de passageiro. Então, eu pego mais ou menos o quantitativo que eu gasto por mês, o quantitativo que eu transporto no mês, daria em torno de uma passagem a R$3. Um pouco menos determinados meses, um pouco mais determinados meses. Então, eu pego mais ou menos essa média. O outro, se eu não me engano, foi o Jorge Queiroz, agora que eu estou vendo aqui. Eu vi que ele perguntou muito sobre as bikes. Tem essa, Jorge, hoje eu tenho na EPT 20 estações com 200 bicicletas. A gente, em várias estações, conseguiu fazer essa integração entre a bike e o ônibus. Algumas delas não têm, mas várias delas têm essa integração da bike com o ônibus. A gente trabalha com aplicativo, então as pessoas sabem quantas no próprio celular, as pessoas sabem em quais estações e quantas bikes tem em cada estação. Então, ela pode fazer um manejamento, ela pode se planejar para ir numa estação X e pegar esse serviço ofertado de 6 da manhã a 10 da noite. Então, ela pode fazer esse planejamento. A gente também já iniciou um processo que a gente vai botar, além dessas 20 estações com 20 bicicletas, com 200 bicicletas, mais 40 estações e mais 400 bicicletas, junto com essas 20 que já existem. Então, para a gente, obviamente, aumentar essa questão de mobilidade em outras áreas que não tem, e, obviamente, junto com a questão dos ônibus. A gente também está
está fazendo também nesse processo, se não me engano, são 8 ou 10 estações para criança, bicicletas infantis. Obviamente, a gente vai somente colocar em praças muito grandes, a gente vai colocar perto de ruas, nem nada assim, em locais ou locais mais litorâneos, onde, obviamente, não tem a questão de acesso a carros e tudo, para a gente também trazer também a família, né, o adulto, a família, também junto com as crianças, para fazer uma questão mais de lazer. Né? Não lembro agora se você, Jorge, citou mais alguma coisa, mas é o que eu anotei aqui. Eu falei de coisa de questão ambiental, metas ambientais, enfim, metas ambientais. Atrelado à questão das bikes. Então. Também de tudo, geral. Desculpa. Foi você mesmo que falou daqui, eu anotei aqui, da questão ambiental, que agora o Valente falou também. Complementou. A questão dos ônibus híbridos. Eu anotei aqui. Botei assim, maio de 2022. Maio de 2022, nesse projeto da Secretaria de Desenvolvimento aqui de Maricá e da COP, né, da VRJ, maio de 2022, vão ser entregues, se não me engano, 2 ou 3 ônibus híbridos, né? E a partir de maio de 2022 que vai começar essa questão da patente, da produção, que Maricá vai produzir também esses ônibus. Então, além deles serem integrados, esses 2, 3 ônibus integrados à operação, Maricá vai permitir também, já no meados de 2022, começar a produzir, quem sabe, 23, 24, possa fazer essa troca desses ônibus, né, para os ônibus mais sustentáveis. Óbvio, que eu não lembro se foi até a Lúcia ou outra pessoa que citou no início, essa questão da energia ainda é muito, muito cara ainda, né? A questão elétrica ainda é muito cara, né? A gente está, até a COP, a Secretaria de Desenvolvimento está estudando em relação a isso, mas eu acho que é uma tecnologia, é uma energia para o futuro, essa questão dos ônibus também, e aí vai permitir também uma maior sustentabilidade, né, para a questão dos ônibus de Maricá e das cidades. São Paulo usa muito essa questão dos ônibus elétricos também, eu visitei, então isso tudo tende muito a fomentar essa energia, esse setor, mas ainda é uma coisa muito cara ainda, que ainda essa questão da energia elétrica. Vamos ver de outro companheiro aqui. Eu acho que ele perguntou um pouco, ele fez uma breve explanação, mas perguntou um pouco dessa questão do Tarifa Zero enquanto projeto, né, que a gente não lida enquanto projeto, da questão de outros governos retirar isso. A questão de Maricá, ela já deixou de ser um projeto, né, da esquerda, do governo progressista participativo, porque assim, hoje o povo se apodera muito do ônibus. E eu acho que muito crescimento desse quantitativo de passageiros diariamente e mensalmente na cidade é porque o povo hoje, também, obviamente, a questão da economia do Estado, do nosso país, o povo necessita muito do serviço, né? Ele não vê como um projeto, uma coisa que isso pode ser retirado a qualquer tempo ou por qualquer linha partidária que venha, né, a fazer parte de um governo. Hoje ele é dono mesmo, é um empoderamento daquele ônibus, daquele dever do Estado, daquele direito dele, né? Então, hoje, ele vai para a rua mesmo, ele espera o ônibus. Maricá, alguns de vocês podem saber, outros não, Maricá tem horário, né? Todas as linhas têm horário de ida. Então, assim, se o ônibus atrasa, tem reclamação. Se o ônibus não está adequado, tem reclamação. Então, assim, deixou de ser uma coisa que antigamente... tem um ônibus de graça, vamos usar, deixa ele acontecer de qualquer tempo. É de graça, eu uso de qualquer forma. Se está ruim, está ruim. Se está bom, deixa para lá. Se está atrasado, é benefício. Não. O pensamento do povo não é esse. E eu sei porque eu estou há 3 anos, praticamente quase 3 anos e meio, então eu tive nos 2 momentos. No momento onde tinha esse pensamento e no momento de hoje. Então, o momento de hoje é que o ônibus é meu,
O ônibus é público, o ônibus é um direito meu e é um dever de eu cobrar o melhor. Então, por isso que eu não acredito que aqui em Maricá só aconteça por causa do royalties, ou só aconteça por causa de um partido, ou só aconteça por causa de um governo, ou só aconteça por causa de um comandante, enquanto prefeito. Ele vai acontecer... Seria, então, o principal garantidor é a aprovação popular. A aprovação popular, isso mesmo. Desculpa, Juarez, né? Então, eu acho isso preponderante. Deixa eu pegar mais outro companheiro aqui, só um minutinho. O Nazareno falou da patente, né, da questão dos ônibus híbridos, tudo que eu já aproveitei um pouco na fala do George. O Nazareno, ele falou da questão dos ônibus, né, da questão do horário da noite, né? E isso eu vou falar um pouco, Nazareno, do que era antes e do que era depois. A gente tinha muito esse problema antes dessa questão híbrida funcionando aqui em Maricá, né, do ônibus ser de graça e você usa da forma que tiver que ser. Você vai esperar meia hora, você vai esperar 1 hora, você vai esperar 1h30, o ônibus vai estar ruim, o ônibus vai estar com a lanterna sem funcionar, o ônibus vai estar desse jeito, mas é de graça. Então, aguenta que ele é benefício. E a gente tinha muito esse problema da noite, da questão das pessoas que entravam à noite, né, do que fazer, das pessoas que entravam à noite para o que fazer à noite com eles. A gente tinha um expressão, que era meia-noite, 1h da manhã, e aí acontecia muito isso. A mudança como um todo, desde o final de 2019 até hoje, literalmente acabou com isso. Porque o povo mudou, né? O povo acaba cobrando mais do próprio povo o funcionamento do ônibus, a manutenção do ônibus limpo, a manutenção... praticamente acabou a questão de depredação dos ônibus, que era feito, às vezes, infelizmente, pelo próprio ser humano, pelo próprio povo, porque ele sabia que aquilo não funcionava adequadamente. Então, ele ajudava a destruir, a deteriorar, a depredar. Hoje, ele é o maior garantidor do funcionamento do ônibus. Né? Os ônibus todos têm câmera, então as pessoas sabem que eles estão sendo vigiados. Câmera para a questão... Hoje eu recebo muito questão da delegacia, onde acontece um furto ou outro, uma violência, ou uma ameaça, ou um acidente de trânsito que acontece para saber se a culpa é do motorista ou não. E essas informações são passadas imediatamente para a 82DP, que é a delegacia. Então, as pessoas sabem que o ônibus tem câmera. Então, o povo automaticamente, além de tomar mais conta, ele sabe que se ele cometer algum dano, vai chegar nele. Né? Então, a Nazareno falou também da questão do quantitativo de ônibus. O quantitativo de ônibus é um pouco reduzido, mas é mantido. Eu não tenho um ônibus de 10 em 10 minutos, chega de noite e ele passa 50 minutos. Você não vai ver isso aqui em Maricá. E é em qualquer linha, tá? É em qualquer linha. A gente até tenta trabalhar isso para a questão de economia, né? Às vezes o ônibus também fica muito vazio, para uma administração pública também é muito ruim. Né? Por mais que a gente ofereça serviço de transporte, ele tem que ser dado a todas as pessoas, que as pessoas vão fazer a faculdade em outro município, Então, elas precisam também, né, de uma regularidade de um ônibus. Né? Mas a gente não diminui drasticamente a questão do quantitativo do ônibus. A gente prioriza, a gente aumenta nos horários de pico. Né? E, se eu não me engano, talvez falte um pouco da resposta ou o comentário que o Glauber fez da questão dos horários de pico, dessa questão que em Recife tem, inclusive, Glauber, a empresa contratada das bicicletas é a empresa Sertel de Recife, né? Uma empresa junto com a Tembici, se eu não me engano, com as empresas maiores aí da questão de bicicletas em todo o país. A gente tem
isso eu falei no início da minha fala, o Glauber, dessa dificuldade diária, dessa questão do tarifa zero, né? do direito das pessoas no ir e vir, como direito social, para a gente dinamizar o horário de pico, já do horário agora, do horário do almoço, né? Ainda mais essa questão de escola, que também é um horário de pico, e aí tem o horário de pico do final do dia e tem o horário de pico do tarifa zero, que parece que às vezes é constante esse horário de pico, né? Óbvio que tem mais diferença, mas é da pessoa saber realmente que ela tem à disposição aquele ônibus, aquele transporte para fazer as coisas durante todo o dia. E, assim, tem essa dificuldade mesmo que você falou da questão, já se tentou no comércio, atribuir horários diversos e outras coisas, mas realmente não tem como. A gente não encontra uma solução. Então, a gente tem que encontrar a solução em cima do direito que o povo tem também em andar num transporte adequado. Ele tem que ter aquele ônibus no horário de pico, mas que atenda. Ele não pode ir amassado, ele não pode ir, né? Ele tem que ter um mínimo de qualidade. Uma coisa é um ônibus com uma lotação, outra um ônibus inapropriado para você entrar. E, obviamente, fazendo uma meia-culpa que tem que ser feita, isso ainda existe em algumas linhas da EPT, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda para que isso não exista. Não adianta também eu sair gastando dinheiro público indevidamente, me dá mais 10, mais 20, mais 30 ônibus de qualquer jeito, e bota na operação, que o ônibus vai ficar mais vazio. Também não adianta. Também não adianta. Senão eu estou passando a falsa ilusão, e aí vai chegar naquele comentário de que Maricá só tem o tarifa zero adequado porque tem um royalty muito grandioso. Então, bota quantos ônibus quiser. Não é assim, e a gente não faz isso aqui. Né? Não é questão que a gente está com orçamento, não, ao contrário, né? Porque, como o Valente falou, se não me engano foi o Valente, ou o Nazareno também, que assim, os projetos da prefeitura não é só o tarifa zero. O Mumbuca é uma questão também que transcende o território nacional, né? Também tem o passaporte universitário, muito usado aqui em Maricá, e tem todas essas questões do turismo e das questões sociais aqui da cidade. Então, essa questão que você aventou do horário de pico realmente uma preocupação e é um trabalho diário que a gente tem aqui, porque, como eu falei, os números de atendimento só crescem, a demanda do povo também só cresce, né? E a gente tem que tentar acompanhar isso tudo. Só me desculpar aí, talvez, um ou outro companheiro, Marcos e outros que possam ter, no momento, respondido ou ter faltado alguma citação, mas a gente está pronto aí para atendê-los. Lúcia. Desculpa, Lúcia, Lucélia e a todos. Eu quero fazer só citar também uma citação que o Glauber falou aqui agora que eu olhei no chat, dessa questão das bicicletas para pessoas com deficiência visual ou outras deficiências. Tá? A gente também já está há meses de um estudo técnico preliminar para isso, que a gente tem uma Secretaria de Políticas Inclusivas aqui, muito atuante aqui em Maricá. E isso é um ponto, o Glauber e a todos, preponderante para a gente, não vou falar para mim, para a gente aqui da EPT. Por quê? A gente não pode dizer que a gente dá um direito de ir e vir a todos, como a gente dá no ônibus, se a gente não dá na bicicleta, se a gente entende que a bicicleta como um modal, né, de transporte. Então, isso, há meses, a gente já vem batalhando com relação a isso, tá? E não é que está difícil sair do papel, mas são muitas demandas que tem que se averiguar. Né? Eu tenho um estudo pronto com 4 ou 5 tipos de modal de bicicleta. Bicicleta de 2 pessoas, bicicleta que a pessoa possa botar a cadeira
junto com a bicicleta, para a pessoa ter aquela autonomia. A gente prevê isso. Se é o direito de vir, a gente quer tratar de uma forma mais ampla, a gente também tem que dar autonomia para aquele deficiente, aquele portador, né, portador não, desculpa, pessoa com deficiência, já fui corrigido por várias pessoas, pessoa com deficiência, aquelas pessoas com deficiência têm. Então, assim, é uma preocupação já de final de 2021 para 2022 da EPT para a gente dar esse direito de vir a todas as pessoas. Só desculpa a explanação, mas esse é um ponto que está me assolando desde final de 2021 até 2022, que é poder dar esse direito de vir autônomo e amplo a as pessoas com deficiência. Deu, então? Celso, muito obrigada mesmo, né? Desculpa aí todo o transtorno que foi a gente acertar essa tua vinda aqui, mas foi uma vinda, hoje finalmente deu certo, né? E foi uma vinda importante, eu acho que todos gostaram, pelo menos foi bastante rica em participação, né? Bom, pessoal, eu acho que já são 21 horas, a hora já está acabando. Está todo mundo me ouvindo, tá? Perfeito. Sim. Ah, tá. Eu acho que na semana que vem a gente convida todos vocês para estarem aqui novamente, onde nós vamos apresentar a questão do BibiMob, que é aquele aplicativo para substituir o Uber, o 99, feito pela prefeitura lá de Araraquara, tá? Por uma cooperativa existente na prefeitura de Araraquara. Um grande abraço, uma boa noite para nós todos, né? E até semana que vem. O Celso, mais uma vez, obrigada. Então, logo acabe a reunião, eu colocarei o telefone do Celso, haja vista que ele permitiu, no grupo do setorial, para que todos possam entrar em contato com ele. Perfeito? Parabéns, Celso, pela gestão. Valeu. Viva Maricá. Tchau, Celso. Obrigada. Né? Um abraço. Obrigada, Celso. Viva Maricá. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito bom. Olá, presidente. Parabéns.